Bom, agora vamos adiante. Nós estamos na parte 1, que é o caso clínico. Continua Freud agora. Se eu fosse começar dando uma história clínica ampla e consistente, o leitor se veria colocado numa situação muito diferente da do observador médico. Os relatos dos parentes da paciente, travessão, no caso presente, foi-me feito pelo pai da moça de 18 anos, travessão, via de regra, fornecem um quadro bem indistinto do curso da doença. Na verdade, começo o tratamento solicitando ao paciente que me conte toda a história de sua vida e de sua doença, mas ainda assim, as informações que recebo nunca bastam para orientar-me no caso. Esse primeiro relato pode ser comparado a um rio não navegável, cuja corrente em um determinado ponto estrangulada por massas de rocha, em um outro dividida, perdendo-se entre baixios e bancos de areia. Não posso deixar de admirar a maneira como pessoas autorizadas são capazes de apresentar histórias clínicas tão uniformes e precisas em casos de histeria. Na realidade, os pacientes são incapazes de dar tais relatos sobre si mesmos. Podem, com efeito, dar ao médico muitas informações coerentes sobre este ou aquele período de suas vidas. Mas esse período será fatalmente seguido de outro em relação ao qual suas comunicações cessam, deixando lacunas não preenchidas e enigmas não respondidos. Seguir-se-á então outro período de total obscuridade, sem ser iluminado nem mesmo por uma única informação útil. Eu vou procurar o livro, mas isso, em termos bem atuais, tem um texto do Otávio de Souza que chama O Nome do Pai no Tratamento da Histérica. Se não me engano, é esse título. Eu vou procurar para mostrar na próxima. Eu apresento o volume onde é que vocês podem encontrar isso. Continuando. E ele vai falar isso, que a histérica, sabe-se lá se algum dia ela vai dizer. As conexões, mesmo as ostensivas, são em sua maior parte incoerentes e a sequência de diferentes acontecimentos é incerta. Mesmo enquanto narram sua história, os pacientes repetidamente corrigirão um pormenor ou uma data e então talvez, depois de hesitarem por algum tempo, voltarão à sua primeira versão. Vocês lembram dele, por comparação com o obsessivo do Homem dos Fatos? O Homem dos Fatos, como ele tira a catexia, ele relata o fato inteirinho, né? E a histérica é diferente. A incapacidade dos pacientes de fornecer uma história ordenada de sua vida naquilo que ela coincide com a história de sua doença não é característica apenas da neurose. Aí vem uma nota aqui. Um outro médico enviou-me certa vez sua irmã para tratamento psicoterapêutico, dizendo-me que ela tinha sido durante anos tratada sem êxito de histeria, dores e marcha anormal. O breve relato que ele me fez pareceu bastante compatível com o diagnóstico. Em minha primeira sessão com o paciente, levei-a a contar ela mesma a sua história. Quando a história saiu perfeitamente clara e encadeada, apesar dos notáveis acontecimentos com que lidava, eu disse a mim mesmo que o caso não podia ser de histeria e imediatamente procedi a um cuidadoso exame físico. Isso levou ao diagnóstico de um estágio não muito avançado de Tabes, que foi
mais tarde tratado por meio de injeções de HGO, Ercinero, pelo professor Lang, com resultados acentuadamente benéficos. TABs. O cara fica todo duro, bota tábuas dorsais, parece que tá com a tábua mesmo, ele acaba pisando com os calcanhares. Tum, tum, tum. E como Freud era um neuropatologista, né, era fácil para ele fazer o diagnóstico. Falar, não, isso aqui não é uma histeria, isso aqui é um caso de TABs em começo de processo inicial ainda, né? Um processo inicial. Também possui grande importância teórica. Tal incapacidade tem os seguintes fundamentos. Em primeiro lugar, os pacientes conscientes e intencionalmente retêm parte daquilo que deviam contar, coisas que lhes são perfeitamente conhecidas, porque não venceram seus sentimentos de timidez e vergonha, ou discrição, quando o que dizem se relaciona com terceiros. Esta é a parte desempenhada pela dissimulação consciente. Não é do inconsciente, não é um recalque que está em ação aqui, impedindo que a coisa chegue à memória. É uma omissão da informação conscientemente. Isso a gente tem até hoje na clínica bem claro. Em segundo lugar, parte do conhecimento anamnésico. O que é a anamnese? É você ir construindo a história do paciente ao longo da vida dele. Isso aqui é a anamnese, né? Ou a história da doença desde que ela apareceu. Ana, ao longo de amnésias de memória, né? Então, como é que foi? O que aconteceu com você? Quando você nasceu? Isso o médico faz, né? Um bom clínico vai fazer uma anamnese muito completa, né? Quais são as doenças da família, etc. Freud era médico de origem. De que os pacientes dispõem em outras ocasiões, desaparece enquanto contam realmente sua história, mas sem que eles façam quaisquer reservas deliberadas. 2 pontos. A parte desempenhada pela dissimulação inconsciente. Em terceiro lugar, há invariavelmente amnésias verdadeiras, esquecimentos, lacunas de memória em que caíram não só velhas lembranças, como até mesmo recordações bem recentes. E paramnésias, formadas secundariamente de forma a preencher aquelas lacunas. Nota 2. As amnésias e paramnésias estão em relação complementar uma com a outra. Quando há grandes lacunas de memória, nela haverá poucos erros. Inversamente, as paramnésias podem, à primeira vista, ocultar completamente a presença de amnésias. Porque ele conta alguma coisa que não é, mas é o que preenche aquele buraco. Não é à toa que Lacan fala « je mens dont je suis ». O analisante não fala propriamente a verdade, no sentido da verdade versus a mentira. Ele vai falando. Quando os próprios acontecimentos são conservados na mente, o propósito que fundamenta as amnésias, a falta de memória, pode ser preenchido com igual certeza, destruindo-se uma conexão, e uma conexão se quebra fatalmente, alterando-se a ordem cronológica dos acontecimentos. Esta última sempre se revela o elemento mais vulnerável do acervo da memória e o mais facilmente sujeito ao recalque. Por outro lado, encontramos muitas lembranças que estão no que se poderia descrever como estágio inicial do recalque. E estas vêm-se cercadas de dúvidas.
No período subsequente, as dúvidas seriam substituídas por uma perda ou uma falsificação da memória. Se um paciente mostra dúvidas no curso de sua narrativa, uma regra empírica, quer dizer, da experiência, nos ensina a desprezar inteiramente tais expressões de seu julgamento. Se a narrativa vacila entre duas versões, devemos inclinar-nos a considerar a primeira correta e a segunda produto de expressão. Conferir um estudo da dúvida com relação a sonhos em A Interpretação dos Sonhos, no capítulo 7, seção A. Diz assim: para um mecanismo muito diferente da dúvida na neurose obsessiva, ver a história clínica do homem dos ratos. Isso a gente também já viu. A existência deste estado de coisas, no tocante às lembranças sobre a história da doença, é um correlativo necessário dos sintomas e, teoricamente, indispensável. Vou parar aqui por causa do tempo e vou voltar a partir desse pedaço, tá? Eu acho que do jeito que está sendo apresentado esse caso, ele é de uma atualidade sempre. É claro que o Freud ainda tem um ser médico dentro dele que se preocupa com detalhes, com coisas que a gente absolutamente... A gente só está querendo que o sujeito do inconsciente venha à tona e fale, entendeu? O Freud estava procurando a história de um caso clínico, a história de uma doença, como um médico procura um problema que você tenha, qualquer. Tá? Mas, de qualquer maneira, como ele tem detalhes e ele fala coisas importantes, melhor cortar aqui, a gente vai adiante na próxima.